Alô, Gabriela, bom dia. Bom dia. Você está, nesse momento, em que trecho de retornando para Fernandópolis? Onde é que vocês estão nesse momento? Nós já estamos chegando em São Paulo. Vocês estão ainda subindo a serra nesse momento? Acabamos de sair da serra. Muito bem. Vocês estavam em que local aí do litoral paulista durante esse episódio todo que hoje está ainda sendo motivo de tanta dor e tristeza, Gabriela? Nós estávamos em Juqueí, né? Que fica em São Sebastião. Então foi o lugar que foi mais afetado pelas chuvas mesmo. E como é que foram esses momentos que vocês viveram aí? Vocês chegaram lá em Juqueí quando? Nós chegamos no sábado, né? Sábado de manhã, aí conseguimos aproveitar um pouquinho da praia, né? Enfim. Aí no sábado à noite... Oi, tá ouvindo? Pode falar, tá perfeito. Tá. Aí no sábado à noite, né? Começou uma chuva muito forte, assim, mas nada de tempestade, sabe? Era uma chuva que caía muita água. E foi essa chuva durante a noite toda. É uma coisa que eu nunca havia visto, assim, umas 12 horas de uma chuva contínua, sabe? Nada de tempestade, trovões, raios, nada. E o lugar que a gente estava, graças a Deus, fomos muito privilegiados, porque não aconteceu nada com a nossa casa. Porque tiveram turistas também que tiveram casas invadidas pela enchente, né? Mas onde a gente estava, não aconteceu nada. O máximo acabou a energia, né? Aí nós ficamos mais de um dia sem energia, um dia e meio sem energia. Ficamos 3 dias sem água. A gente teve que... Até hoje tá sem água, né? Até agora tá sem água. A gente foi embora e estava sem água ainda. A gente teve que lavar a louça com a água da piscina, cozinhar com a água da piscina, assim, era o que a gente tinha para fazer, sabe? Porque realmente a situação ficou bem complicada mesmo. Gabriela, nesse local que vocês estavam aí, você chegou a verificar assim, situação de maior precariedade assim, para as pessoas, soterramento, como é que foi? O que você tem de relato? Então, né, a gente não conseguiu, não chegamos lá perto do morro, né, assim, para ver a situação, mas nós sabíamos que tinham ainda pessoas que estavam soterradas, pessoas que haviam sido encontradas, pessoas ainda desaparecidas. Então a gente estava nessa situação. Quando a gente passava pelo centro da cidade, né, a gente podia ver os carros que estavam lá, dava para ver onde a água tinha batido. E assim, era quase no topo do carro. Então muito guincho, estava nessa situação, assim, os guinchos estavam indo buscar os carros porque deu perca total, assim. Gabriela, conta pra gente assim, você chegou a postar um vídeo falando de que o pessoal aí estava precisando de ajuda, né? E chegou a mostrar a imagem de uma igreja que estava sendo ponto de arrecadação, é isso? Isso, ali, né, ficava bem ao lado da onde a gente estava hospedado, que é uma área que não estava correndo risco, né? E eles estavam abrigando pessoas, então foi improvisado. A gente viu quando a gente passou, primeiro tinha umas 15 famílias, 15 pessoas assim, e depois ontem a gente ficou sabendo que eles chegaram até 60 pessoas para dormir, comer, né, enfim, que passaram por ali umas 60 pessoas à noite. E também não era só porque a casa tinha estragada, enfim, era porque estavam correndo riscos também. Muitas pessoas tiveram que abandonar as casas, né? Porque lá ainda não havia parado de chover. De manhã tá fazendo sol, só que à noite volta a chover um pouquinho também. Gabriela, você que é psicóloga e claro, você tem a percepção, né, e conhece bem exatamente o que uma situação dessa afeta as pessoas. No contato com o pessoal ali, qual era o sentimento que estava prevalecendo, Gabriela? Com certeza. A gente conversou, né, com uma moça que estava ali com a gente. Ela falou que ainda a ficha não caiu, né? Eles ainda estão nessa situação de
fiquem alerta, claro, né? Assim, mas muito de não acredita no que está acontecendo. É todo um luto, né, que vai ter que passar. Essa moça que a gente conversou, no caso, a casa dela, ela teve que sair, mas ela conhecia muitas pessoas que acabaram, né, falecendo e deixaram as famílias, e ela estava muito preocupada, assim, mas é uma aflição, assim, uma angústia e um trauma, né? Ela estava falando, não sabe como ia continuar vivendo lá, como seria a vida ali, né? Que gostaria de ir embora, enfim, várias coisas passam na mente nessa hora, né? E vocês, Gabriela, como é que vocês estão? Vocês saíram de Fernandópolis para um lazer, para aproveitar um feriado. E de repente vocês se viram aí no meio de uma tragédia. Eu também digo que a ficha não cai, porque como a gente estava ali no meio, e a gente não tem dimensão, do que foi, né? E também a gente não tinha acesso à internet, então a gente só estava vivendo aquilo ali mesmo, né? E tanto é que a gente foi saber que as coisas tinham acontecido depois, no outro dia, na manhã, porque um dos nossos colegas que a gente fez lá chegou na casa que a gente estava, ele falou: gente, acabei de perder o meu bar, né? A chuva, a enchente, ele perdeu na casa dele também entrou muita água, então além dele ter perdido os bares que ele tem ali na cidade, a casa dele também estava inundada. Então, e a gente, assim, ficamos sem saber, né? É isso que você falou, a gente foi para um lazer e de repente a gente se viu de mãos atadas também, sem ter muito o que fazer. Eu acho que o máximo a gente tentou se envolver, né, nas doações e, sei lá, colocar um pouco a mão na massa ali para tentar ajudar eles, mas assim, a gente também não sabia o que fazer, não sabia se ia embora ou não por causa das rodovias, né, que a gente ficou sabendo que também foi muito prejudicada, então... E como foi a saída do local onde vocês estavam? Como é que foi? O que vocês viram pelo caminho? Agora estava bem tranquilo, assim, a gente nem pegou tanto trânsito, a rodovia que a gente passou, a gente só viu eles eliminando um pouco da lama, né? Mas já estava bem melhor, bem mais acessível. Inclusive o pessoal que tá vindo, né? Conversei com algumas pessoas também que foram por lazer e tal, e falaram que vinha embora hoje, então tá tranquilo. Você estava em quantas pessoas nesse local aí? O grupo de Fernandópolis? A gente estava numas 10, 12. E durante todo o período aí, vocês conseguiram fazer contato com familiares por aqui ou viver esse desespero também de não ter essa conexão? Não, a gente conseguiu contato, sim, graças a Deus, mas assim, a gente percebeu que o pessoal ficou sabendo muito depois do que quando aconteceu mesmo, sabe? Os noticiários foram passar muito depois do que, né, depois a gente já ter vivido. Tá certo. Gabriela, a gente sabe que você está na estrada e está retornando para Fernandópolis. A gente deseja que esse retorno se complete com muita tranquilidade, até para, né, e que esse episódio todo aí realmente ele seja uma experiência triste que vocês viveram, mas que felizmente vocês estão voltando com saúde para Fernandópolis. A gente, certo, assim, do que poderia ter acontecido, a gente se sente muito, muito grata mesmo, não tem problema, né? A gente, claro, fica frustrado pelo que, né, a gente imaginou que poderia ser, mas no nosso coração tem muita gratidão pelo que, certo do que a gente passa, que a gente viu as pessoas passando, com a gente tá tudo bem, a gente tá podendo retornar para casa em segurança, então a gente só tem a agradecer mesmo. E agradeço vocês também, né, pela entrevista e por ter desejado, né, um bom retorno. Tá certo. Na verdade foi o que nós chamamos de livramento, né? Vocês estavam numa área de perigo, mas graças a Deus estão retornando com saúde total para Fernandópolis. Bom retorno para vocês, tá bom? Obrigada, viu? Tá certo, então. Conversamos com a Gabriela Pesati, que é psicóloga. Muito bem, nós continuamos falando sobre os acontecimentos, né, dessa tragédia lá em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.
e nós estamos agora com a Mariana Abrão. Ela está com a gente, estamos vendo já a imagem dela. Oi, Mariana, tudo bem com você? Oi, bom dia, tudo bem? Ô, Mariana, você mora aqui em Fernandópolis, mas agora nesse momento está em Paranaíba, é isso? Isso. Agora conta pra gente, onde é que você estava nesse feriado? Nós estávamos em Maresias, chegamos lá na sexta-feira. E estava tudo bem? Foi um final de semana de lazer com a família? Quantas pessoas estavam lá? Nós estávamos numa casa, eram 5 casais com 8 crianças. Chegamos lá na sexta-feira à tarde, conseguimos ir na praia no sábado, não estava sol, porém estava mormaço, estava tudo bem. No sábado à noite que começou a chuva, choveu a noite toda, ela aumentava e diminuía. Só que a gente não tinha noção, assim, da quantidade. Tava uma chuva normal, a noite toda, mas normal. Aí no domingo, nós amanhecemos já sem telefone, sem TV, sem nenhum sinal. E a gente estava num ponto alto, nossa casa. Sim. Então não alagou onde a gente estava, só que para baixo de onde a gente estava alagado, estava tipo 1,5 metro para passar. Ô, Mariana, pelo que a gente... E aí que a gente foi... Pelo relato que você está fazendo, vocês ficaram praticamente ilhados, então. Sim, ficamos ilhados, sem telefone, internet, TV, água. A água foi cortada pela alta contaminação, né? Sim. E vocês tinham... E aí que a gente foi tendo... E vocês tinham, assim, vamos dizer assim, a partir do domingo, quando amanheceu o dia, vocês tiveram dimensão do que tinha ocorrido ou não? A gente teve, quando a gente tentou sair, estava tudo alagado. E aí começou um falar, outro falar, mas a gente não tinha real ainda noção. A gente foi ter a real noção quando a água baixou um pouco, a gente conseguiu sair e aí a gente teve a real do desastre. Só que à noite, no domingo, a gente conseguiu saber que um ponto da praia estava pegando sinal de telefone. A gente foi lá e só telefone da Vivo que conseguia sinal de ligação. E lá estava um caos. Todo mundo desesperado. Aí a gente teve a noção, porque aí a gente ficou sabendo pelos familiares que estava passando no Fantástico, nas notícias. Aí a gente teve a noção que para frente de Maresias, as outras praias, tinha sido muito pior. E foi aí que a gente ficou mais em pânico, porque até então a gente estava sem notícias, né? Lá na praia, estava todo mundo assim, desesperado, chorando, tentando falar com as famílias. Alguns conseguiam, outros não, as pessoas emprestando o telefone. Foi aí que a gente entrou mais em desespero. E em que momento vocês conseguiram manter contato com os familiares de vocês? Nós conseguimos no domingo à noite. Você inclusive mandou uma imagem da praia, né? Não, WhatsApp, vídeo, nada funcionava, era só ligação. Certo. Não, mas você mandou pra gente agora uma imagem do pessoal caminhando pela praia buscando sinal, né? Naquele momento de desespero, né? Desespero. Assim, tinha pessoas chorando, brigando, que queria telefone, estava um caos. E quem tinha sinal, conseguia ligar, estava emprestando para as outras pessoas, sabe? Certo.
Ô Mariana, conta pra gente, depois, quando vocês começaram a ter ciência do que tinha acontecido, como é que foi aí os dias seguintes de vocês? A gente estava sem água, mas a gente tinha comprado, né? Então a gente tinha. Aí não pegava internet nem nada, você não conseguia passar cartão. Quem não tinha levado dinheiro não conseguia comprar nada. As pessoas desesperadas porque não tinha levado dinheiro, não tinha como comprar as coisas. A gente estava bem abastecido de água, de comida, tudo. Mas a gente ficou desesperado, porque a gente pensava assim, como a gente vai sair, como a gente vai voltar embora, tá tudo interditado. Na segunda-feira, como a gente estava com muitas crianças, nossos filhos, nós pensamos, vamos embora, porque agora sem água não dá. Aí a gente tentou sair, só que estava tudo interditado por conta desse vídeo da cachoeira que eu mandei em Toque. Uhum. Aí a gente estava saindo da cidade, andando tipo 5 quilômetros, aí tudo interditado. O pessoal que conseguiu chegar perto dessa cachoeira, voltando e falando para voltar que não passava. Que talvez ia liberar na segunda tarde, 4 horas da tarde. Aí, sabe aquelas cenas de filme que a gente vê de desastre? Uhum. Foi aquilo. Todo mundo virando os carros na rodovia, voltando, perdido, sem saber se ia conseguir sair. Ô Mariana, voltamos para casa onde a gente estava e decidimos esperar. Esperamos, momento? Foi liberado na segunda, 4 horas da tarde, mas a gente ficou com medo porque a qualquer momento podia ter desmoronamento. Aí a gente não quis sair porque ficamos com medo, né, que já tardezinha. Falamos, vamos dormir porque a gente está na casa ainda, temos comida, a gente tem água, tudo. A gente esperou e acordamos na terça de manhã para sair. Aí a gente conseguiu, pegamos o trânsito, tudo. Esse vídeo que a cachoeira estava mais lenta, eles já tinham tirado as coisas da pista, as sujeiras e tal. Fizeram uma barreira de terra para a água passar mais devagar, para a gente conseguir passar. E aí a gente conseguiu. E como é que foi esse momento, né, de vocês saírem lá da casa, percorrer esse trecho? O que vocês foram vendo e sentindo? Medo. Medo porque a gente pensa assim, e a gente ia passando e tinha desmoronamento. Não que tinha caído na pista, mas na lateral estava tudo desmoronado. Aí a gente pensava assim, vamos passar logo, mas o trânsito não ia. Então a gente tinha medo, qualquer momento, desmoronar lá. Enquanto a gente não chegou na Tamoios, quando a gente pegou lá a Tamoios, a gente não ficou tranquilo. Isso que Maresias nem foi tão forte. As pessoas na rua lá, no domingo, tinha gente que num carro baixo não saía, porque a água estava muito alta. Aí as pessoas saíam a pé, na água até no joelho, tinha alguns pontos, e iam tentar sair para buscar informação e tudo, não passava nem o carro. Qual é a sensação hoje? Você aí já em casa, quer dizer, já retornou, graças a Deus, e vendo e tendo a dimensão, né, a partir daí de tudo o que aconteceu lá, e vocês que foram para um lazer, né? Foram para passear. E qual foi a sensação de tudo isso? Foi um livramento. Eu acredito que foi um livramento. A gente teve muita sorte, em todo momento a gente falava isso. Porque a gente ficou num ponto alto, não ficou alagado, tinha comida, tinha água.
Eu acho que a gente ainda teve muita sorte de estar em Maresias, que foi menos tão ruim, mas filme de terror mesmo. Tinha exército, helicóptero, vários, polícia, defesa civil. Olha, é um filme de desastre mesmo. Quer dizer... Alívio e agradecer a Deus que a gente já está em casa, está tudo bem, todos nós, que nós fomos uma turma grande. E muito triste, né, pelas pessoas que sofreram coisas piores lá. A gente fica imaginando, Mariana, vocês no local desse, aí em determinado momento, sem contato, sem poder transmitir notícia de que com vocês estava tudo bem, a família aqui sem saber o que estava acontecendo com vocês. Então, realmente, deve ter sido um momento que colocou a fé de vocês à prova, né? Olha, é sobrenatural. Antes da gente chegar em Maresias, nós fomos até Aparecida do Norte. Na sexta-feira de manhã, saímos de lá 4 horas da tarde e descemos para Maresia. Eu acho que a fé, não sei explicar. Foi, essa vez, já era a 6ª vez que a gente ia para Maresias. Já fui outras vezes, nunca tinha visto isso. A família sem informação, vendo a TV. Eu acho que a gente só teve um desespero maior quando a gente conseguiu contato com eles e eles disseram, olha, tá passando, tá um desastre, a chuva choveu 686 milímetros e acabou com tudo para frente. Boiçucanga, Barra do Saí, Juqueí, não tem entrada. Pois é. Mariana, o importante é que em meio a tudo isso, né? Quer dizer, o passeio de vocês não foi como vocês esperavam, mas nesse momento que sobra é que tudo está bem, né? E que outras oportunidades virão, né? Mas foi um momento triste para vocês, né? Foi meio que frustrante. Tá certo. Mariana, muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem. Vocês estão em Paranaíba, mas logo estarão voltando para Fernandópolis? Como é que é? Sim. Tá certo. Que vocês possam voltar em paz e retomar a vida aqui, né? Tentar superar esse trauma, porque é um trauma que fica, né, Mariana? É um trauma que fica porque você vê aonde é que você estava com a sua família, com os seus filhos e o que poderia ter se desdobrado, né? Sim, com certeza. Só agradecer. Tá certo. Muito obrigado por ter atendido a gente, tá bom? Imagina, obrigada.